Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre poluição ambiental e a definição desse termo. Então, poluição ambiental vai ser o resultado de qualquer tipo de ação, seja uma ação humana ou da própria natureza. E essa ação tem que ser capaz de provocar algum dano ao meio ambiente. Então, quando eu introduzo na natureza substâncias nocivas ou próprias substâncias do meio que estão em concentrações desequilibradas, eu provoco algum tipo de efeito nocivo à saúde humana, assim como a saúde dos animais e assim como o próprio meio ambiente. Então, isso vai alterar de forma significativa o equilíbrio dos ecossistemas. Então, a isso eu chamo de poluição ambiental. Conceito de poluição. Então vamos entender um pouquinho qual é esse conceito, de poluição, tanto nos dias de hoje como antigamente, que mudou um pouco. Então esse termo, poluição, ele vem de um verbo latino, que é poluer, que significa sujar. Então esse sentido de sujeira, de sujar, ele está muito mais ligado à aparência, à estética, do que naturalmente aos danos que isso pode trazer. Então, antigamente se olhava mais o termo poluição como alguma coisa suja, que não tinha uma boa aparência, uma boa estética. Não se relacionava tanto aos danos que essa poluição podia trazer, tanto para o humano, para os animais, assim como para o meio ambiente. Então, um conceito mais moderno e abrangente vai definir poluição como tudo aquilo que ocorre com o meio e que vai alterar, gravem bem essa palavra, altera prejudicialmente suas características originais. De que forma? Ele pode afetar a saúde, a segurança e o bem-estar da população. Também essa alteração pode criar condições adversas às atividades sociais e econômicas, assim como pode ocasionar danos relevantes à flora, à fauna e qualquer outro recurso natural, também aos acervos históricos, culturais e paisagísticos. Então perceba que a poluição, ela sai simplesmente de significar sujeira, aparência, estética, e ela vai para alguma coisa bem mais ampla, um conceito muito mais abrangente, que diz que realmente pode trazer algum tipo de ação prejudicial ao meio ambiente, ao ser humano e aos animais. Agora que nós vimos que poluição é qualquer coisa que altera as características originais de um meio, nós vamos olhar esse termo poluição através de 3 determinantes básicas. A primeira é quando eu tenho a introdução de substâncias que são artificiais ao meu meio, ou substâncias que são estranhas àquele meio. O primeiro exemplo trazido aqui é do agrotóxico. Quando eu coloco o agrotóxico numa planta, é uma substância artificial àquele meio. Quando chove e esse agrotóxico cai no solo, ele também é uma substância artificial. E se ele chega até o rio, também é uma substância artificial. Então eu digo que é uma poluição, Esse rio, essa planta, esse solo está poluído por substâncias artificiais. E também aqui eu tenho o exemplo da contaminação por micro-organismos patogênicos. Por exemplo, eu tenho uma água que recebe esgoto que está carregado de organismos patogênicos que provocam doenças. Então é uma substância estranha àquele rio, que está provocando a poluição daquele curso d'água. O outro tipo de poluição é quando eu tenho a introdução de substâncias, agora são substâncias naturais, mas elas são estranhas àquele meio. Então, por exemplo, eu tenho aqui um curso d'água, onde eu tenho o depósito, por exemplo, de areia no fundo desse rio, desse lago, por exemplo. Então, a areia, ou a terra que chegou ali, é uma substância natural, mas ela é estranha àquele meio, então ela pode até provocar
o turvamento desse rio, né, desse lago. O rio acaba ficando turvo por conta dessa substância natural. Então eu posso considerar também como poluição. E a outra maneira de poluição é quando eu tenho alteração na proporção, tá? Ou nas características do meu meio. Então, um bom exemplo é quando eu tenho a diminuição, por exemplo, do oxigênio dissolvido nas águas de um rio, porque eu tenho presença de matéria orgânica nesse rio. Então, aqui mais uma vez pode ser lixo, pode ser esgoto, que tem muita matéria orgânica que consome oxigênio, né? Porque tem micro-organismos aeróbios que usam oxigênio e acaba diminuindo a concentração de oxigênio no meu rio. Então eu tenho uma alteração na proporção desse elemento do oxigênio, por exemplo. Então eu também digo que esse meu meio está poluído. Tipos de poluição. Primeira poluição que nós vamos ver é a poluição do ar ou a poluição atmosférica. Então nós temos muitos agentes poluidores, nós vamos ver mais em detalhes os agentes atmosféricos que poluem o meio ambiente. Então normalmente estão presentes nos resíduos industriais, né? A gente vê aqui a fumaça das fábricas, né? Indústrias. Na combustão do carvão, que também é usada como fonte de eletricidade, né, para mover máquinas numa fábrica. Também tenho os testes atômicos que liberam poluentes atmosféricos, a queima de lixo, né, não só lixo, mas a queima na agroindústria também existe. E também os gases dos escapamentos dos veículos. Então, tudo que é queimado, tudo que é jogado para o meio ambiente, eu posso chamar de poluição atmosférica. Tá? E a gente vai ver mais para frente em detalhes quais são esses poluentes. Depois eu tenho a poluição das águas. E o principal responsável pela produção das águas é o esgoto doméstico, o esgoto industrial, né? A indústria também libera essa água poluída, as graxas, os sabões, eles não se degradam e acabam permanecendo no rio, os produtos agroquímicos, aqui estamos falando dos agrotóxicos, dos fertilizantes, que também são lançados na água e acabam destruindo a fauna e a flora desses rios. Então provoca uma série de alterações nesse meio que eu posso considerar como poluição. Tanto agentes patogênicos, agentes estranhos àquele meio, agentes naturais que vão estar em concentrações desequilibradas. Então, tudo isso provoca a poluição das águas também. Poluição do solo. A poluição do solo é basicamente por produtos químicos em geral, herbicidas, pesticidas, agrotóxicos, né? Todos eles. O lixo, que mesmo que seja doméstico, eles acabam empobrecendo esse solo. E também podemos falar do desmatamento, das queimadas, que provocam também a degradação do solo, a erosão do solo. Então, o solo também sofre muito com a poluição, principalmente dos lixos, os aterros, e a gente sabe que a poluição do solo acaba refletindo também na poluição das águas, né? Que tudo que é colocado no solo acaba sendo absorvido pelo solo, né? Aquele chorume dos lixões e acaba chegando nos lençóis freáticos. Então, o solo está diretamente relacionado com a água, assim também como o ar, porque tem muita queimada no solo, né? Destrói o solo e acaba também prejudicando a atmosfera. Poluição sonora. A poluição sonora, ela às vezes não é nem notada pela gente, né? Mas ela também é um tipo de alteração no meio onde eu vivo. Então, as principais fontes de ruídos, né, são trânsito de veículos, as obras de construção civil, as indústrias, bares, comércios, serviços em geral, máquinas, equipamentos em geral. E aqui eu estou falando que quem trabalha, por exemplo, numa indústria
onde precisa se proteger, né, usar protetor auricular, porque a gente sabe que isso pode provocar danos à saúde, né? Então, a poluição sonora também pode trazer danos. Assim como para o meio ambiente, se eu tenho, por exemplo, uma construção civil perto de uma área onde eu tenho uma reserva, onde eu tenho animais, eu acabo deslocando esses animais e alterando o meio onde eles vivem. Também academias de ginástica e dança. Então, aqui também, quem mora perto de aeroportos, o trânsito, que é muito barulhento, carros de som, propagandas políticas, às vezes, né? Muitas dessas coisas já existem leis que regulamentam isso. Né? Já existem leis, por exemplo, de silêncio quando se passa num hospital. Não se pode mais usar esse tipo de som automotivo, é sujeito a multa. Então, a poluição sonora também pode afetar. Poluição visual. A poluição visual está relacionada com propagandas, principalmente, que são veiculadas através de faixas, cartazes, placas, painéis, letreiros, também por pichações, às vezes pichações em monumentos, né, em prédios muito bonitos, e acaba que os grafiteiros sujam esses edifícios e fica realmente poluído visualmente quando a gente olha. Também quando eu tenho edificações e monumentos que são mal cuidados. Aqui também quando eu tenho, veja que eu tenho uma paisagem super bonita, né, de uma igreja, mas eu tenho aqui a interferência dessa fiação aqui, né, é uma poluição visual. Aqui também, quando eu olho aqui para esses prédios, eu tenho muitas informações, né, tem informações até aqui, né, então todos os letreiros, cartazes, painéis, tudo isso traz uma poluição visual. E esse último exemplo aqui é a propaganda política, que a gente sabe que hoje já não tem mais, né? Isso daqui é proibido. Então, além de sujar, né, o chão e tudo, as vias, acaba também poluindo visualmente. Um outro exemplo são os outdoors que a gente tem nas estradas, nas rodovias. A gente sabe que acaba distraindo, né, o motorista e isso pode provocar acidentes. Então, a poluição visual, a gente acaba não falando muito porque ela não é tão danosa assim como os outros tipos de poluição, mas ela está relacionada com o bem-estar geral, né? Quando a gente olha para um lugar que é só uma paisagem, é muito mais agradável do que um lugar carregado de informações. E por último, mas não menos importante, eu tenho a poluição radioativa. Dentre todas as outras, é a mais potencialmente perigosa, né? Não que as outras não sejam, mas o seu potencial de danos é muito maior. Então, a exposição a esse tipo de radiação, a esse tipo de poluição, ela pode ser produzida pelo homem e ocorre de diversas maneiras. Eu encontro, por exemplo, na medicina e na odontologia, quando eu vou fazer um raio-x, quando eu vou fazer exames de radioisótopos. Também posso encontrar nos testes nucleares, nas explosões atômicas, nas usinas nucleares, né, nos detritos que sobram aí dessas usinas nucleares, na TV a cores, no micro-ondas. Então eu encontro essa poluição radiativa em diversos locais. Ela pode afetar o ar, o solo, as águas doces, salgadas, os seres vivos, ou seja, todo mundo é afetado pela poluição radiativa. No humano, essa exposição a esses radioisótopos vai depender do tempo e da dose que ele absorve para provocar os seus danos. Então podem ocorrer desde queimaduras, catarata, queda de cabelo, alterações genéticas, perda ou até a redução da fertilidade, transformações no funcionamento dos sistemas humanos, então dos órgãos humanos podem alterar, além de provocar o câncer e a morte. Então é uma poluição muito perigosa, muito mais potencialmente perigosa do que todas as outras juntas, mas também mais difícil de a gente entrar em contato, né? Visto que elas são produzidas em lugares bastante pontuais. Fontes e caminhos da poluição.
Então, aqui nós vamos olhar os tipos de fonte e o caminho que essa poluição traz. E vamos olhar basicamente quanto à forma de liberação de poluentes no meio ambiente. Então, vamos ver quais são esses tipos de fontes. Fontes pontuais. As fontes pontuais são aquelas que podem ser relacionadas a uma única saída, a uma simples saída, e onde eu posso ir lá e coletar aquela saída, eu posso tratar, eu posso controlar aquela saída. Então eu posso falar de um cano de esgoto saindo da minha casa ou saindo da minha rua e chegando num rio. Eu posso falar da queimada do meu lixo na minha casa, tá? É uma fonte pontual. Eu posso estar relacionando ao escapamento do meu carro, né? Então, cada uma dessas fontes onde a poluição é produzida e eu consigo coletar, eu consigo tratar, eu consigo controlar aquela fonte, eu digo que é uma fonte pontual. Fontes difusas. As fontes difusas nada mais são do que várias fontes pontuais, né? Infinitos pontos de poluição que eu consigo tratar. Então, eu tenho cada um desses escapamentos é uma fonte pontual. Quando eu pego todos eles juntos, são fontes difusas. Então, tratar, controlar esse tipo de fonte já é mais difícil. O ideal é que cada um controle a sua. Ou eu tenho vários canos de esgoto chegando lá na minha água, no meu rio. Então, é uma fonte difusa. Fontes permanentes ou contínuas. Essas fontes eu vou olhar no aspecto que elas são resíduos que vêm de algum lugar e são permanentes, têm uma continuidade. Toda semana, por exemplo, o resíduo doméstico chega lá no lixão. Então, toda semana passa na minha rua o lixeiro e ele vai despejar lá no lixão. Então, eu tenho uma fonte que é permanente, é contínua, sempre tem produção desse tipo de poluição. Então, são resíduos domésticos de uma grande cidade e muitos resíduos também industriais. Fontes periódicas. As fontes periódicas, elas são muito parecidas com as fontes permanentes, só que elas têm variações sazonais, ou seja, de acordo com a época do ano. Então, eu posso relacionar, por exemplo, o lixeiro que passava na minha casa 2 vezes por semana, e eu moro na praia. Nas férias, esse lixeiro vai ter que passar provavelmente todos os dias, porque tem muito mais gente agora na praia, né, para ir no verão, para ir à praia, e acaba que aumenta a produção de lixo. Só que isso é quando? No verão. Então é sazonal. Quando chega no inverno, o lixeiro pode voltar a ter aquela produção permanente ou contínua. Também acontece na época de safras. Então, quando eu tenho safras de arroz, de milho, por exemplo, que é queimada de vegetação, de plantação, né, que tem a queimada aí do milho, eu acabo tendo a produção de muito mais resíduo de queimada naquela época da safra do que numa outra época do ano. E também as indústrias de processamento de alimentos, quando elas processam alimentos, ela tem uma produção maior. Então é periódico, não é permanente ou contínuo, né? Ele vai variar de acordo com a época do ano. Então tem uma variação sazonal. E por último, eu tenho as ocasionais ou acidentais, quando acontece algum tipo de acidente mesmo. Então, eu tenho a liberação de resíduos industriais, aconteceu algum defeito num tanque de petróleo, né, uma rachadura, pegou fogo em alguma indústria, pegou fogo em algum monumento histórico, num museu, em alguma coisa. Então, isso é ocasional, é acidental. Tá? Não é que a gente não tem como prever, são acidentes. E para encerrarmos, agora só vamos identificar a poluição sobre 2 aspectos, né? O aspecto biogênico e antropogênico. Então, eu falo de uma poluição biogênica quando é um fenômeno natural e falo de antropogênico quando a minha poluição é causada pelo homem.
Então, os poluentes naturais, né, que têm fonte biogênica causada pela natureza, são relacionados a fenômenos da natureza mesmo, como pólen e esporos de fungos, principalmente na primavera, por exemplo, que eu tenho a polinização, tenho muito pólen sendo liberado, muitas pessoas que são alérgicas acabam tendo problemas respiratórios, agrava asma, bronquite, animais também são prejudicados nessa época, então isso é um tipo de poluição natural. Também eu tenho as cinzas e os gases que são provenientes dos vulcões, então também promove poluição atmosférica. Também dos fogos florestais, aqui eu peguei até uma imagem da Austrália, que alguns meses atrás passou por um longo período de queimadas que não conseguiam controlar, né? Então isso aí era natural. E também o gás metano, que é liberado na decomposição anaeróbia, né, quando eu tenho a decomposição de matéria orgânica. Então eu tenho, por exemplo, aqui uma floresta onde eu tenho árvores que foram decompostas e com o tempo eu tenho a produção do gás metano, mas são poluentes naturais. E a poluição antropogênica, né? A poluição antropogênica é onde a gente vai encontrar o maior número de exemplos, né, para mostrar aonde estão esses poluentes, né? Todos eles produzidos pelo homem. Com a modernidade, a gente sabe que a produção, a liberação de poluentes no meio ambiente está se tornando cada vez maior. Então, basicamente, a gente tem a utilização dos combustíveis fósseis que são utilizados em todos os setores da vida humana, seja em casa, seja na indústria, seja na produção de energia, na produção de bens. Então, os combustíveis fósseis são amplamente utilizados e trazem bastante poluição. Também eu tenho as atividades industriais e agrícolas, a queima da vegetação, então propositalmente a queima de vegetação, o desflorestamento, né, cortar árvores para plantios, né, para atividades agrícolas, a emissão de veículos motorizados, as incinerações, né, as queimadas. Então aqui a gente tem vários exemplos, eu trouxe para vocês o petróleo sendo queimado aqui no meio do mar, tem os lixões, tem cidades que têm muita sujeira. Aqui também a poluição atmosférica, né? As pessoas já são, alguns lugares do mundo as pessoas já estão habituadas a usar máscaras por conta da poluição atmosférica. Aqui eu tenho queimada e desflorestamento ao mesmo tempo. Aqui eu tenho a liberação de agrotóxicos, pesticidas nas plantações. Aqui a emissão de veículos motorizados e aqui o lixo que acaba caindo, né, nos rios, nos mares. Então a poluição está presente em todos os meios onde a gente convive e ela é basicamente produzida num efeito mais devastador através do homem mesmo. Ok? Então encerramos por aqui e a gente volta para falar mais ainda um pouquinho sobre a poluição. Até mais, tchau, tchau!